Olá, caros alunos, mais uma vez estamos aqui para as dicas do Enem. Eu sou o professor Fabrício Américo do IFCE Campus Caucaia e vamos dialogar um pouco sobre alguns assuntos que possam ajudar vocês na prova do Enem que está aí chegando. Vamos lá? Hoje eu trago para vocês dois assuntos. Um primeiro assunto envolvendo climatologia e o segundo assunto envolvendo vegetação, paisagens. Vamos discutir um pouco sobre a geografia física, que também aparece muito bem na prova do Enem. Alguns acham que o Enem ela apenas envolve questões socioeconômicas, mas a geografia da natureza ela sempre está ali presente nas provas, até porque é uma prova bem equilibrada. Uma parte da prova envolve aspectos socioeconômicos da geografia humana e uma parte da prova envolve geografia física, tanto em aspectos gerais e Brasil. Vale lembrar isso também. Vamos lá? Acompanhe comigo. Vai aparecer aí na tela para vocês a questão de número 1 e que tem o seguinte enunciado. Vamos acompanhar a leitura. As figuras abaixo representam a variação anual de temperatura e a quantidade de chuvas mensais em dado lugar, sendo chamados de climogramas. Nesse tipo de gráfico, as temperaturas são representadas pelas linhas e as chuvas pelas colunas. E aí vocês têm os dois climogramas. O que vocês estão visualizando aí na tela, neste momento, é exatamente dois climogramas. O primeiro climograma, ele tem, primeira coisa, a leitura do climograma de fato, né? As colunas estão representando, como falou o enunciado, a quantidade de chuvas. E essa linha ondulada representa a temperatura. A temperatura em graus Celsius, que você observa do lado esquerdo, e a pluviosidade em milímetros, que você observa no lado direito. Então, o primeiro climograma, podemos observar uma linha elevada, com temperaturas acima de 25 graus Celsius, chegando ali na casa dos 27, e uma pluviosidade irregular, onde no primeiro semestre, porque essas letras que estão abaixo são os meses do ano, as letrinhas aí de janeiro até dezembro, então o primeiro semestre entre janeiro até junho, julho, com o maior índice pluviométrico, chegando aqui a 175 milímetros no mês de março. E o segundo semestre com chuvas escassas, basicamente quase não chove. Já no segundo climograma ele é diferente. Você pode ver que a coluna de chuvas se encontra mais equilibrada, nós temos chuvas bem mais distribuídas no transcorrer do ano e há uma variação na linha de temperatura. Entre os meses de junho, julho e agosto, nós temos médias de temperatura chegando aí na casa dos 13 aos 12 graus Celsius. E no início, no final do ano, as temperaturas ficam mais elevadas, chegando na casa dos 25 graus Celsius. Então, nesse segundo climograma, nós temos uma grande amplitude térmica anual, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Enquanto que no primeiro climograma nós temos uma amplitude moderada, mas em compensação, médias térmicas elevadas. A média térmica seria a média aritmética das temperaturas daquele local. E a pluviosidade também é diferente. No segundo caso, aí, chuvas bem distribuídas pelas colunas, equilibradas, e no primeiro caso, chuvas concentradas no primeiro semestre. Então, são duas realidades bem distintas e essas informações podem ser obtidas observando aí o climograma. Então, vamos para as opções. Leia e analise. Tem uma frase, primeiro aqui está entre aspas, que fala assim: a distribuição das chuvas no decorrer do ano, conforme mostram nos gráficos, é um parâmetro importante na caracterização de um clima. Então, essas informações, de fato, elas são fundamentais para caracterizar um clima. E aí entra aqui a análise de alguns aspectos sobre climatologia, tá certo? A climatologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas junto com a meteorologia e a climatologia ela é fundamental para que você possa ter um acompanhamento da dinâmica climática, porque é muito importante o homem ter esse acompanhamento até para os quesitos econômicos, como por exemplo chuvas, que vai garantir o abastecimento hídrico, que vai abastecer água para as lavouras, água para a pecuária, água que é fundamental para diversos setores econômicos e para o abastecimento humano, fornecer água para a população. Então acompanhar se naquele ano, naquele semestre, você terá altos índices pluviométricos ou não, é fundamental. Se os índices serão acima da média, porque pode também ter alguns prejuízos, ou muito abaixo da média, acompanhar a dinâmica da atmosfera em relação ao movimento de furacões, por exemplo,
e ter um aviso prévio do que pode ou não acontecer. Isso tudo faz parte do estudo da climatologia. Fora que a climatologia, você pode também ter observações dos diferentes climas que há no planeta. Porque nós temos no planeta situações diversas. O planeta ele não é aquecido da mesma forma. Nós temos uma zona central, que é a zona tropical, que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e ao centro a linha do Equador. É uma zona quente, é a zona de temperaturas mais elevadas no planeta. Temos duas zonas intermediárias, que são as zonas temperadas, a temperada norte e a temperada sul, onde nós encontramos as 4 estações do ano bem definidas, e duas zonas polares, o Ártico e a Antártica, onde você tem baixas temperaturas. Isso vai acontecer devido à variação de temperatura pela latitude. A temperatura no planeta ela pode variar de acordo com a latitude e de acordo com a altitude. De acordo com a latitude, é o seguinte raciocínio. Quanto menor a latitude, onde estão as menores latitudes do planeta, que vocês devem já ter revisado na aula de coordenadas geográficas. As menores latitudes estão na linha do Equador, que é 0 graus. O planeta tem 0 graus de latitude no Equador e 90 graus de latitude nos polos, as mais elevadas. Então, quanto mais próximo do Equador, baixa latitude, mas em compensação, incidência solar direta, temperaturas mais altas. Quando você vai se distanciando do Equador em direção aos polos, ou norte ou sul, você tem uma elevação na latitude, ela vai aumentando, mas a temperatura vai diminuindo. Então a variação de temperatura de acordo com a latitude ela é sempre inversamente proporcional. Já também existe uma variação de temperatura com a altitude. À medida que você sobe, você vai subindo a nível de atmosfera, a temperatura vai diminuindo. A Terra ela aquece a sua superfície de baixo para cima. Ela absorve calor e irradia esse calor de volta. E nas altitudes mais a nível do mar, as temperaturas mais elevadas. Então existe uma variação de temperatura com a latitude e com a altitude. Isso vai provocar o quê? Climas diferentes. Eu não tenho climas iguais. A zona tropical tem suas características, diferentes da zona temperada. Em relação à temperatura, em relação à pluviosidade, em relação à média de temperatura, em relação à amplitude térmica. E dentro da mesma zona ainda tem as suas diferenças. Porque, por exemplo, Brasil, se você analisa o clima do norte do Brasil e o clima do nordeste brasileiro, que são duas regiões próximas, são bem diferentes. O norte tem clima equatorial, extremamente chuvoso, enquanto que o nordeste central tem clima semiárido, com escassez de chuva. E estão numa latitude muito semelhante. Então, outros fatores também contribuem. Que aí esses fatores, além da latitude e da altitude, seria a maritimidade, seria a influência da vegetação, seria o índice de evapotranspiração, se é mais elevado ou não. Então são fatores que interferem no clima, porque existem os elementos do clima, aqueles que compõem o próprio clima, e existe do outro lado os fatores climáticos, que são aqueles que interferem diretamente no clima e faz com que no planeta tenhamos climas diferenciados. Tá? No nosso caso aqui do Brasil, predomina a tropicalidade, é um país tropical, mas existem suas diferenças. O clima tropical úmido, o tropical semiúmido, o subtropical, o equatorial, o semiárido. Essa diferenciação climática no Brasil é devido à dimensão territorial, que é quase a metade da América do Sul que o Brasil apresenta. Tá certo? Então o enunciado aqui falou exatamente sobre o climograma, que são gráficos importantes de análise, vocês estão vendo aí na imagem agora, e a frase que vem de análise, vou ler de novo a frase, fala o seguinte: a distribuição das chuvas no decorrer do ano, conforme mostrado nos gráficos, que são os climogramas, né, é um parâmetro importante na caracterização de um clima. Então você analisar os meses mais chuvosos, não tão chuvosos, se há equilíbrio de pluviosidade, não há, são fatores muito importantes na análise da climatologia. A esse respeito podemos dizer que a afirmativa, letra A fala assim, a afirmativa que ele fala é essa frase, né, que está entre aspas, está errada, pois o que importa é o total pluviométrico anual. A frase, ela não está errada, a frase está certa, é uma frase coerente, certa, que um climograma, você pode ter parâmetros climáticos de acordo com a análise da pluviosidade, da chuva, porque você vai poder observar os meses mais úmidos, os meses mais secos, se a região é úmida, se a região é seca, a variação de temperatura, tudo pelo climograma, com essas duas informações que ele apresenta, temperatura e chuva. Então, de fato, a frase ela é verdadeira. E o item A vem logo dizendo de imediato
que a frase estaria errada. Então elimina a letra A. A letra B está certa. Ó, beleza, está certa. Mas vamos ver agora o que ela comenta. Pois, juntamente com o total pluviométrico anual, são importantes variáveis na definição das condições de umidade. Esse item B é o verdadeiro, pode marcar aí. Porque através da pluviosidade, você vai ter os índices de umidade do local, por causa da evapotranspiração que isso vai acontecer. E o índice de temperatura, quente e frio, né, que é a linha que está aí demarcando no climograma, é um fator importante para garantir essa evapotranspiração. Então o item B já é o item verdadeiro. Vamos acompanhar o restante. A letra C, eu vou logo eliminá-la, porque ela já começa dizendo está errado, e nós vimos que o item, que a frase é uma frase verdadeira. Então a letra A e a letra C, que começa logo dizendo está errada, podemos eliminar. A letra D está certa, também fala que está certa, pois é o que vai definir as estações climáticas. As estações climáticas, elas não são definidas pela pluviosidade e a temperatura. As estações climáticas elas são definidas pela posição da Terra em relação ao Sol na passagem do solstício e equinócios, que é resultado do movimento de translação do planeta. O eixo de inclinação da Terra e aqueles meses do ano, se a incidência é maior ou é menor, se é solstício ou se é equinócio. Então é a posição que a Terra ocupa em relação ao Sol, no movimento de translação. E não só chover, temperatura, isso já é consequência das condições de estações do ano. E a letra E diz assim, está certa, pois este é o parâmetro que define o clima de uma dada área. Cada área vai ser definida pelos fatores climáticos, latitude, altitude, maritimidade, a posição geográfica, se é tropical, se é a posição temperada, se é a posição polar, as condições de chuva ou não, as condições de temperaturas elevadas ou não, isso já é uma consequência da localização geográfica. Tá? É uma consequência das condições climáticas. Outra coisa importante que vale lembrar aqui nessa questão é não misturar tempo e clima. Porque o tempo ele é momentâneo, ele vai sofrer modificações até instantâneas exatamente por essa atuação das massas de ar no transcorrer dos meses, no transcorrer do ano. Já o clima ele vai ser algo mais constante. O clima é um conjunto de tempos, então o clima ele pode passar por mudanças e passa por mudanças, mas não de uma forma tão imediata como as condições de tempo. São três conceitos importantes em climatologia: o conceito de massa de ar, tempo e clima. As massas de ar interferindo no tempo e um conjunto de tempos, você terá o clima daquele local, a nível de análise. Então, o item verdadeiro na questão de número 1 se tornou a letra B de bola. Vamos lá, vamos seguir, estão acompanhando. Vamos para a questão número 2, vai aparecer aí na tela para vocês. Nós temos um texto aí na questão de número 2. O texto fala o seguinte: as florestas tropicais estão entre os maiores e mais diversos e complexos biomas do planeta. Novos estudos sugerem que elas sejam potentes reguladores do clima, ao provocarem um fluxo de umidade para o interior dos continentes, fazendo com que essas áreas de floresta não sofram variações extremas de temperatura e tenham umidade suficiente para promover a vida. Um fluxo puramente físico de umidade do oceano para o continente, em locais onde não há florestas, alcança poucas centenas de quilômetros. Verifique-se, porém, que as chuvas sobre florestas nativas não dependem da proximidade do oceano. Esta evidência aponta para a existência de uma poderosa bomba biótica de umidade, em lugares como, por exemplo, a Bacia Amazônica. Devido à grande e densa área de folhas, as quais são evaporadores otimizados, essa bomba consegue desenvolver rapidamente a água para o ar, mantendo ciclos de evaporação e condensação, que fazem a umidade chegar a milhares de quilômetros no interior do continente. Então ele está trazendo nesse texto várias informações. Primeiro, a importância das florestas equatoriais e tropicais como grandes áreas que garantem umidade atmosférica. Porque a umidade atmosférica ela vai depender de fatores como a maritimidade e a continentalidade. A tendência em trechos marítimos, devido à evaporação direta da água, é que você tenha bolhas de umidade sobre os oceanos e mares. E nos continentes, quem vai garantir essas bolhas de umidade, por exemplo, são as bacias hidrográficas, devido ao índice de evaporação.
Uma bacia como a amazônica, o volume de água do Amazonas, garante umidade. Quanto mais próximo da área costeira, do litoral, a tendência é que você tenha um índice de umidade maior devido à proximidade do trecho marítimo. À medida que você vai se distanciando do trecho litorâneo, você passa a sofrer mais a influência da continentalidade. E as temperaturas podem se elevar e a umidade pode cair. Mas o que ele está dizendo aí nessa questão, nesse texto, aliás, é o seguinte, que as florestas tropicais e equatoriais, mesmo estando distantes do litoral, elas podem garantir altos índices de umidade, que ele chega a colocar, entre aspas, aí, uma bolha de umidade. Por quê? Porque nessas florestas nós temos um índice de evapotranspiração muito elevado. Nós temos um índice de evaporação direto dos rios também muito elevado. E ele ainda cita de maneira específica a floresta amazônica, onde nós temos a maior bacia hidrográfica do planeta e uma gigantesca área florestal que ultrapassa os limites até do território brasileiro. Então, o índice de umidade da floresta é resultado dela mesma. Não é a influência de umidade que tem que vir de trechos marítimos, ela cria uma bolha em si de umidade. Por isso, ao mesmo tempo, a importância de mantê-la. Porque quando você promove um desmatamento, você retira a cobertura vegetal, você vai diminuir esse índice de evapotranspiração, você vai deixar um solo mais exposto ao aquecimento, você vai elevar a temperatura média e pode chegar a um processo tal, pela falta da água, a temperatura subindo, a evaporação diminuindo, de desertificação desse local. Por isso a importância da manutenção das florestas tropicais, que são hoje muito procuradas, né, pelos recursos florestais de extração vegetal que as mesmas possuem. O destaque aí para a floresta amazônica, né, território brasileiro, a maior parte dela. O Brasil é um país rico em suas paisagens, aproveitando aqui para falar das florestas e vegetação. O Brasil, pela dimensão territorial, pela proximidade da linha do Equador e do Trópico de Capricórnio, o Brasil tem terras na zona temperada, na zona tropical. O Brasil tem uma diversidade de paisagens. Floresta amazônica, cerrado, caatinga, pantanal, mata atlântica, mata das araucárias, vegetação de campos, onde estão as chamadas pradarias, mata dos cocais. Então essa diversidade tem a ver com a diversidade climática. O Brasil tem uma diversidade climática, o Brasil tem climas secos, climas úmidos, clima que é mais quente, climas mais frios, que isso vai influenciando diretamente na vegetação. A vegetação, tanto ela sofre a influência das condições climáticas, como a vegetação ao mesmo tempo exerce influência, porque ela vai garantir a evapotranspiração, que vai garantir ao mesmo tempo a pluviosidade intensa. Mas ao mesmo tempo essa pluviosidade garante que a floresta tenha suas características, como plantas latifoliadas, folhas largas bem desenvolvidas, árvores de grande porte, vegetação arbórea. Você vai encontrar vegetação hidrófila e higrófila, que sobrevive a áreas alagadas e áreas úmidas, que é o caso da floresta amazônica, que é um dos grandes biomas florestais que há no planeta. Existe essa correlação entre vegetação e clima em relação a fatores de influenciação do clima. Essa questão de número 2, ela tem uma ligação muito direta nessa primeira questão que nós tratamos agora, essa questão de climatologia, né, que foi a primeira questão. Então volta aí à tela a imagem da questão para vocês. E temos o seguinte: as florestas crescem onde chove ou chove onde crescem as florestas? É uma pergunta. De acordo com o texto, então interessante, né? Essa questão que já foi cobrada ser uma questão do Enem. As florestas crescem onde chove ou chove onde crescem as florestas? Então o item verdadeiro é o item B de bola, que ele fala assim: onde a floresta cresce, chove. Porque onde tem floresta, vai aumentar o índice de umidade, vai aumentar a bolha de umidade que ele fala no texto. Então, se aumenta a bolha de umidade, a evaporação direta aumenta, a evapotranspiração aumenta e a pluviosidade é intensa. Inclusive no Brasil, uma das áreas mais chuvosas do Brasil é exatamente a região norte, que é o clima equatorial. A letra A diz assim: onde chove, há floresta. Nem todo local que está chovendo é obrigado a ter um trecho florestal, porque o trecho florestal vai depender da bolha de umidade, vai depender do solo, vai depender das condições do ecossistema local. Eu posso ter pluviosidade sem ter uma vegetação arbórea.
Eu posso ter pluviosidade e ter ali a vegetação herbácea, que não vai marcar um trecho florestal. A letra C fala assim, onde há oceano, há floresta. Se você pensar nesse raciocínio aí, é como se todas as florestas estivessem sempre em trechos litorâneos, sempre em margens litorâneas, porque a floresta vai depender da umidade do oceano e do mar. E o texto que nós lemos no começo já prova o contrário. Ele prova que mesmo distante do litoral, você pode ter grandes florestas, grandes bolhas de umidade, que são garantidas pela própria floresta. Então o item C também não pode. A letra D, apesar da chuva, a floresta cresce. Por que apesar da chuva? Né? Esse item D não tem nem lógica. Apesar da chuva, a chuva é uma consequência da área florestal, que a área florestal garante altos índices de evaporação. Lógico que a chuva depende de outros fatores, da dinâmica da massa de ar, da dinâmica atmosférica. Você pode dividir as chuvas em tipos, você tem as chuvas convectivas, as chuvas frontais, as chuvas orográficas, a chuva frontal, encontro de frentes úmidas e secas, as chuvas convectivas, que é muito comum nas florestas, que é uma convecção rápida, existe uma evaporação da água, condensação do vapor d'água, nuvens e precipitações. Lógico, são outros fatores também para poder chover, não é sempre floresta. Mas você dizer que apesar da chuva vai ter floresta, você está querendo dizer que sempre todo local que chove teria que ter floresta. E não é isso que o texto traz para nós. E acompanhe na leitura aí a letra E. A letra E fala o seguinte, no interior do continente só chove onde há floresta. Também é um item falso, porque eu posso estar no interior do continente, mas posso estar numa área de uma grande bacia hidrográfica. E isso vai garantir pluviosidade, porque a bacia hidrográfica vai ter evaporação direta. E essa evaporação direta garante a certa umidade e a pluviosidade. Então, de acordo com o texto, que o texto faz essa interligação das florestas tropicais, da bolha de umidade que ela provoca e essa interseção que há aí entre floresta e condições de chuva, o item verdadeiro é o B de bola. Voltando a repetir de novo, B de bola. Onde a floresta cresce, chove. Então, onde eu tenho área florestal, tende-se a ter umidade. E aí tende-se a ter precipitação. E ao mesmo tempo, uma questão como essa, na prova do Enem, pode-se fazer uma correlação com o clima, como é necessário, né, ter conhecimento de clima para respondê-la, e ainda há uma correlação com o meio ambiente, porque a floresta, mantendo-se, a floresta ficando em pé, você tem uma maior possibilidade desse ciclo acontecer e da bolha de umidade ser formada. No momento que eu promovo impactos ambientais, eu retiro a cobertura vegetal, impactos negativos, eu promovo um desmatamento naquela área, eu vou intensificar a elevação da temperatura, mas eu tenho uma redução da evaporação. Então essa bolha de umidade, ela diminui. E aí você tem uma redução das chuvas. O homem ele necessita utilizar os recursos naturais para sobreviver, mas essa utilização tem que existir de forma equilibrada. E no caso do Brasil, nós temos um território muito visado mundialmente pela riqueza que nós aqui possuímos natural. Os domínios morfoclimáticos do Brasil, nós temos 6 grandes domínios: domínio morfoclimático amazônico, da Caatinga, do Cerrado, mares de morro, das araucárias e das pradarias. O que seria um domínio morfoclimático? Seria um conjunto desses elementos da natureza. Porque um domínio morfoclimático, que seriam as grandes paisagens, eles são marcados pelo clima, pelo relevo, pelo solo, pela vegetação e pela hidrografia. Então a junção desses 5 elementos naturais, você tem a composição de uma paisagem natural. E que o Brasil pode ser dividido em 6 grandes paisagens, riquíssimas, mas todas elas podemos apresentar impactos ambientais significativos, infelizmente. Seja a ocupação com a pecuária, com a agricultura, com a industrialização, seja a ocupação urbana irregular, como acontece no domínio de mares de morro, a ocupação dos morros sem nenhuma estrutura. E o resultado disso é exatamente os impactos ambientais negativos que acontecem no nosso território. E isso acontece mundialmente. A partir da Revolução Industrial, se intensificou a utilização dos recursos do planeta. A população mundial cresceu, o capitalismo cria um modelo de consumo, um consumo muito rápido, de rápida substituição da matéria-prima, e as áreas florestais é um grande santuário de recursos que a indústria necessita. Hoje existe uma visão ambiental mais diferenciada, né, nesse final do século XX para o século XXI, mas ainda não é suficiente
para garantir equilíbrio. Nós não temos equilíbrio ainda na utilização dos recursos naturais do planeta. E essa discussão ambiental, ela também entra numa questão como essa, que é a tendência do Enem, né? Uma questão interpretativa, que várias frentes podem aqui aparecer. Então, a primeira questão foi a letra B de bola, a segunda questão também foi a letra B de bola. E eu espero ter contribuído com todos vocês com as dicas do Enem, do IFCE, na aula de hoje, tratando climatologia e paisagem. Sucesso para vocês no Enem e até o nosso próximo encontro. Até logo!